Olá família, graça e paz abençoados, com todas as sortes de bênçãos. Como estão vocês? Passando aqui para deixar uma pequena reflexão. Antes da reflexão, deixa eu deixar aqui este aviso. Hoje, às 19 horas, eu vou estar postando a mensagem que foi gravada lá em Jacuípe, Alagoas, tá bom? Às 19 horas, essa mensagem estará indo ao ar aqui pelo canal, tá? Vocês aí do TikTok também, vocês do Instagram, que tenham compartilhado também esses vídeos, um abraço a vocês. Querem mais mensagens? Querem estudos? Estamos no YouTube, tá bom? Elson Jesus /MGV. Você tem o endereço do YouTube lá no TikTok também, no Instagram e também no Facebook, tá? Pois bem, o Espírito Santo, ele de fato nos ajuda a entender muitas coisas que antes, por causa da manipulação do homem, da liderança, nós não tínhamos acesso. E um assunto que eu quero tratar é a salvação eterna. Na sua concepção, ela depende da religião? É uma pergunta. A salvação eterna, na sua concepção, ela depende da religião? Bom, e a resposta, biblicamente falando, é claro. É claro que não. A salvação eterna, quando você examina a palavra de Deus, conhece o Evangelho, você vai ver que não tem nada a ver com a religião. A religião, seja ela qual for, ela não promove vida eterna, ela não promove salvação eterna. Na verdade, toda religião, ela tem uma filosofia, ela tem uma doutrina, ela tem um segmento, mas ela não tem, sabe, a salvação em si. Quando eu era evangélico, meu irmão, você é o quê? Nós somos filhos de Deus, abençoado, né? Somos filhos de Deus. Nós somos cristãos no sentido de crer naquilo que Cristo fez, né? Quando eu era evangélico religioso, eu acreditava em Deus por meio da religião. Mas por meio da religião, você descobre vários deuses, né? Por exemplo, você vai em uma determinada igreja, instituição religiosa, chega lá, se prega a salvação, mas para que você seja salvo, deixa eu parar um pouquinho aqui na cidade, para que você seja salvo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem aqueles critérios, sabe? Tem aqueles mandamentos, aquelas imposições. Aí você vai na outra, ali muda alguma coisinha ali, mas aqui é que é a verdade, porque essa igreja é a única que salva, esta igreja é a de Cristo, é a verdadeira, blá blá blá. Aí você vai em outra, aí a outra tá lá, não, porque daqui tem que pagar penitência, a daqui tem que subir no monte, a daqui tem que fazer isso, fazer aquilo. Então as pessoas vivem atrás, sabe, da verdade, achando que a verdade vai estar nesses ambientes, né? E você sai mais confuso do que quando entrou. Quando você vai examinar o Evangelho é algo tão simples. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e em diante. Paulo diz: eu estou com zelo de vós, com zelo de Deus. Zelo ali é o cuidado, né? Eu estou com cuidado de vocês, com cuidado de Deus, para vos apresentar como uma virgem a um só marido, a saber, a Cristo. Então o zelo do apóstolo Paulo
e deveria ser o zelo de todos os pseudos pastores, pregadores, padres, papas, sei lá, anciãos, guru religioso. O zelo dessas pessoas deveriam ser, já que pregam Cristo, pregam Deus, deveriam ser apresentar essas pessoas ao Senhor. Apresentar como, irmão? Porque Deus não conhece, você vai ter que apresentar essas pessoas. Eu dependo de você para me apresentar a Deus? Não, você não depende de mim para conhecer Deus. Todos são conhecidos dele. Ele conhece a todos. Apresentar, que eu falo, é apresentar o Evangelho, a palavra, aquilo que é a revelação da graça, da sã doutrina fala, diz a respeito do povo de Deus. Então o que falta é isso, é as pessoas apresentarem de fato o Evangelho de uma forma simples. E aí no mesmo contexto Paulo diz: porque eu estou preocupado que assim como a serpente seduziu a Eva lá no jardim, lá no Éden, vocês também não venham decair da simplicidade que há em Cristo. Então Cristo é simples, o Evangelho de Cristo é simples. No Evangelho de Cristo você não encontra alguém tendo que dar o dízimo para ser salvo. No Evangelho de Cristo você não encontra alguém tendo que ser batizado em águas para ser salvo. É claro que vão pegar alguns textos isolados fora do seu contexto para dizer, não, mas esse versículo diz isso, mas não é o versículo, é a aliança como um todo, é um entendimento como um todo. Então, no Evangelho de Cristo você não vai encontrar um entendimento, uma revelação que você tem que comer um pedaço de pão e tomar um copinho de suco para ter comunhão com Deus e aí então ser salvo. Não, no Evangelho de Cristo você vai encontrar Cristo trazendo uma palavra e os filhos se identificando com a palavra e naturalmente se inclinando à mesma, independente da religião. Porque quando, por exemplo, quando um evangélico ele diz que o católico não vai para o céu, que o católico ele é idólatra e a Bíblia condena a idolatria. E aí, irmão, a Bíblia condena ou a Bíblia não condena a idolatria? Condena. Mas também o evangélico que condena o católico por causa da idolatria, ele também se tornou um idólatra quando ele vai para a igreja atrás de um copo com água que o pastor orou. Quando ele vai para a igreja, a instituição religiosa, buscar um envelope consagrado porque o pastor consagrou. Ele vai para a igreja buscar uma rosa do puxamento espiritual porque o pastor disse que aquela rosa tem poder, aquele lenço tem poder, sabe? Aquela fronha tem poder. Ele vai para a pseudo da igreja buscar poder no altar, porque aquele altar tem poder. Quando ele vai atrás de um homem, porque aquele homem se denomina um profeta e adivinha a vida da pessoa, BBB, bababá, BBB. Isso é idolatria. Quantos evangélicos não idolatram cantores gospels? Quantos evangélicos não idolatram pastores? E o evangelho, ele condena tudo isso, ele tem tudo isso como idolatria. Até a própria avareza, a Bíblia chama de idolatria, o apego às coisas materiais. E quantos evangélicos não são avarentos? São apegados, são tão apegados às coisas materiais que eles vão para a igreja querendo ser ricos. Ah, não tinha isso, não tinha aquilo, agora eu fui para a igreja e na igreja eu fui abençoado, porque ele classifica a bênção de Deus. Ele tem uma casa, ele tem uma empresa, ele tem um carro, ele tem isso aqui. E não é bem assim. A bênção de Deus, ela enriquece, não traz dores, e a bênção de Deus ela está no na nossa mente, no nosso espírito, quando nós desfrutamos de um entendimento da graça do Criador e a gente deixa essa vaidade, sabe, humana, religiosa, de ter que provar para as pessoas que você é alguma coisa, de que se você não fizer aquilo outro, Deus não te aprova. O Evangelho apresenta um Deus simples e a religião apresenta um Deus carrasco, que ao mesmo tempo que é o caminho para o céu, é o caminho para o pseudo-inferno espiritual, porque se você não fizer o que Ele quer, Ele te manda para lá. Abençoados, filho é filho independente de qual religião ele esteja praticando.
Toda religião ela tem um trabalho social interessante, um trabalho educacional, emocional, mas quando se trata de espiritualidade, trazer racionalidade, entendimento, infelizmente 99,9% das religiões elas não trazem isso, porque cada um é como eu falei, cada um apresenta a sua versão. Você pode dizer, meu irmão, e você tem uma igreja? Não, eu não tenho igreja, porque igreja são pessoas, igreja não é um espaço. Ah, mas o templo, porque meu templo, que templo abençoado? Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Eu fui pregar agora em certo lugar, que eu vou colocar a mensagem mais tarde. Eu tomei um susto quando o ministro lá daquele espaço, ele me chamou para se assentar na tribuna, né? Que na religião chama-se tribuna de honra e tal. Eu tomei um susto porque em graça não deve existir isso. Isso é fermento, pessoal. Diante de Deus todos nós somos iguais, não existe lugar de honra para homens. Pelo contrário, Jesus disse para os fariseus hipócritas que amavam os primeiros lugares na sinagoga, né? Gostavam de ser, deixa eu acertar a câmera, gostavam de serem saudados nas praças, né? Serem chamados de mestre. Enfim, gosta de ser chamado de pastor, de apóstolo, de bispo. Isso é farisaísmo. Se você tem um dom para cuidar de pessoas, se você exerce um dom de Cristo para orientar pessoas mediante o Evangelho, isso já basta. Basta você saber que você é um filho, basta você saber que você tem um privilégio e as pessoas te honram por você ser um irmão que tem uma capacidade, né, um conhecimento de orientar outros irmãos. Então, queridos, a graça de Deus ela não dá esta vaidade, ela não permite essa vaidade humana onde as pessoas se intitulam pastores, presidentes. Você vê que isso rouba tanto a simplicidade e a humildade, que o camarada ele tá lá, ele ministra a palavra, ele prega, ele participa, ele é humilde, né? Aí no mesmo dia, quando o pastor pega ele diz, a partir de hoje você é evangelista, ou você é diácono, você é isso, até a tonalidade da voz do camarada muda. Quer dizer, a vaidade já entra na mente, sabe? Ele já se coloca superior aos demais irmãos. Ele estava ali, tudo no mesmo nível, todos no mesmo lugar, eles estavam ali todos no mesmo entendimento, mas veio um título, veio um cargo, a vaidade já entra. O Evangelho de Cristo não permite isso. A Bíblia diz que Ele é o cabeça de todo principado e potestade. No tempo de sua carne Ele disse, ninguém será mestre entre vocês, porque há um só que é o mestre, um só que é o pastor, um só que é o pai de vocês, e todos nós somos irmãos, tá? Então eu coopero daqui com aquilo que Deus me deu, você coopera daí. Aqueles que ministram a graça de Deus devem entender isso, que todo sintoma de farisaísmo, toda síndrome farisaica tem que ser expurgada, retirada do meio do povo de Deus, porque o Pai não permite isso. E assim sendo, nós vamos ensinando, passando isso adiante, e aí sim haverá um povo de Deus que entenderá a mensagem e se sujeitará ao único que é digno de honra e de glória, que é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Criador. Amém? Graça e paz, fique com essa reflexão.